Olá, eu sou Giovana e vou apresentar um pouco do nosso trabalho de pesquisa, que tem como tema a dialética relação saúde e economia no sistema capitalista, e faz uma análise a partir da direção das medidas de combate e controle da pandemia de Covid-19 adotadas no Brasil pelo Executivo Federal. E é importante deixar claro que nós procuramos averiguar se essas medidas se voltaram mais à segurança social ou à defesa da economia. E a política social de saúde, ela agrega demandas por direitos sociais que são decorrentes das lutas sociais, que asseguraram sistemas universais, ao mesmo tempo em que se revela demanda econômica em vista à reprodução ampliada da classe trabalhadora. Portanto, a pandemia ela exigiu um posicionamento político nítido entre as demandas econômicas e as demandas sociais, e trouxe para a cena social o antagonismo saúde e economia e o dilema proteger a vida ou o mercado. E no Brasil, dentre as poucas medidas adotadas, a direção e a escolha governamental foi a defesa da economia e o uso das estruturas legais e institucionais do Estado para impedir ações de segurança social em defesa da economia. E essa pesquisa ela foi realizada a partir de uma pesquisa documental, com documentos oficiais disponibilizados pelo governo federal a respeito das principais legislações relacionadas à Covid-19 entre fevereiro de 2020 a dezembro de 2021. E aí, como os nossos resultados, nós consideramos como medidas de isolamento aquelas que tratam das suspensões de eventos, aulas, quarentenas, restrições de transporte, paralisações econômicas e outras medidas com o objetivo de impedir aglomerações e assegurar um distanciamento. Nesse sentido, nós identificamos várias legislações a respeito, tratando dos temas de isolamento, quarentena, barreiras sanitárias protetivas de áreas indígenas, adoção do ensino remoto e definição de atividades essenciais. E consideramos aqui como protocolo clínico documentos que estabelecem critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizado e outras determinações. Portanto, a pesquisa identificou 2 protocolos de manejo clínico da Covid, elaborados pelo Ministério da Saúde no ano de 2020, bem como a legislação que dispõe a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual. E não foram identificadas legislações adotando medidas nacionais de isolamento social e ou quarentena como medida preventiva frente à pandemia. Como nossas conclusões, com relação à medida de isolamento, houve um esforço institucional do Ministério da Saúde em assegurar medidas de distanciamento social como forma de controlar a propagação do vírus. Contudo, foram abandonadas e refutadas pelo governo federal, que usou da estrutura regulamentadora do Estado para impor medidas contrárias ao isolamento social, como uma forma de assegurar a abertura plena dos setores econômicos. Já com relação ao protocolo clínico, verificou-se sua proposição. Entretanto, essas medidas não foram respeitadas pelo Executivo Federal, que passou a defender a existência de tratamentos sem comprovação científica como argumento justificador da abertura dos setores econômicos, também fazendo uso do poder regulamentador do Estado para impor sua posição a favor da economia. Portanto, as 2 categorias de análise evidenciam que a direção das ações adotadas são abertamente a favor da economia, resultando em uma tragédia social histórica.